Benjamin Graham quase perdeu tudo. Não foi um erro pequeno, não foi um detalhe técnico, foi um erro profundo, silencioso e devastador, daqueles que não aparecem nos gráficos, mas que marcam um investidor para o resto da vida. E o mais perturbador dessa história é que esse erro não foi cometido por alguém inexperiente, nem por um amador seduzido pelo mercado. Foi cometido por Benjamin Graham, o homem que mais tarde seria conhecido como o pai do velho investing. Existe uma fantasia muito comum no mercado financeiro, a ideia de que os grandes investidores sempre estiveram certos, sempre foram frios, racionais e imunes ao erro. Mas essa fantasia é perigosa, porque ela cria a falsa sensação de que o conhecimento técnico é suficiente para proteger alguém do fracasso. E a história de Graham prova exatamente o contrário. Antes de te contar qual foi esse erro, é importante entender quem Graham era naquele momento. Ele não era apenas inteligente, ele era brilhante, extremamente analítico, obcecado por números, balanços e lógica. Graham acreditava que se uma empresa fosse avaliada corretamente, o tempo faria o resto do trabalho. O mercado poderia enlouquecer no curto prazo, mas no longo prazo a verdade sempre apareceria. E durante muito tempo isso parecia funcionar perfeitamente. No início do século XX, Graham construiu uma reputação sólida como investidor e gestor. Seus métodos eram vistos como sofisticados, quase científicos. Ele não investia em promessas, mas em ativos reais, lucros tangíveis e números verificáveis. Tudo isso lhe dava algo extremamente perigoso: confiança absoluta na própria análise. Esse foi o primeiro erro invisível, porque confiança excessiva não faz barulho, ela não grita, não avisa. Ela simplesmente se instala na mente do investidor e cria a ilusão de controle. Graham acreditava que entendia o mercado profundamente e, de certa forma, ele entendia. Mas entender não é o mesmo que controlar. Então veio o período que mudaria tudo. Nos anos que antecederam o colapso de 1929, o mercado vivia uma euforia coletiva. As pessoas acreditavam que a prosperidade era permanente. Ações subiam de forma quase irracional. O crédito era fácil, o risco era ignorado, e quem questionava esse otimismo era tratado como alguém que não entendia o novo mercado. Graham observava tudo isso com cautela, mas não ficou imune ao ambiente. Quando o mercado começou a cair, ele enxergou o que parecia ser uma oportunidade histórica. Empresas boas, sólidas, com ativos reais, estavam ficando cada vez mais baratas. Para Graham, aquilo não era um sinal de alerta, era um convite. E foi nesse ponto que ele cometeu o erro que quase destruiu sua carreira. Graham continuou comprando, e continuou comprando, e continuou comprando. A lógica parecia perfeita. Se os preços estavam abaixo do valor real, comprar mais era a atitude racional. O problema é que o mercado não estava apenas corrigindo, ele estava entrando em colapso. E Graham subestimou algo fundamental: a profundidade e a duração do pânico. O erro de Graham não foi escolher empresas ruins. O erro foi acreditar que estar certo era suficiente. Ele ignorou a necessidade de proteção, ignorou o impacto do tempo, ignorou o fator humano, o medo coletivo, a retirada de capital, a pressão psicológica. À medida que o mercado continuava caindo, o capital administrado por Graham diminuía de forma brutal. Investidores começaram a retirar dinheiro. A confiança desapareceu, o ambiente ficou hostil e algo começou a acontecer dentro da mente de Graham: o conflito entre razão e sobrevivência. Esse é um ponto que raramente aparece nos livros. O impacto psicológico do erro foi devastador. Graham não estava apenas lidando com perdas financeiras, ele estava lidando com o peso emocional de ver sua convicção ser esmagada dia após dia. Mesmo estando certo nos fundamentos, ele estava errado no risco, e isso quase o levou à ruína completa. Foi nesse momento que Graham entendeu algo que mudaria sua vida. Não basta estar certo, é preciso sobreviver.
Não basta comprar barato, é preciso comprar com proteção. Não basta confiar na análise, é preciso respeitar o imprevisível. Essa percepção não veio de um livro, nem de uma teoria acadêmica, veio da dor, veio do erro, veio da quase falência. Graham percebeu que o verdadeiro inimigo do investidor não é o mercado, mas a ausência de margem para errar. E foi exatamente daí que nasceu a margem de segurança. A margem de segurança não é um conceito bonito para enfeitar discursos, é um mecanismo de sobrevivência. É comprar um ativo com um desconto tão grande que mesmo se você estiver parcialmente errado, ainda estará protegido. Graham percebeu que seu maior erro foi confiar demais na sua inteligência e de menos na necessidade de proteção. Ele não deixou espaço para o erro humano, nem o dos outros, nem o dele próprio. Anos depois, quando Warren Buffett se tornou seu aluno, essa lição foi passada quase como uma regra moral. Buffett aprendeu que o risco real não está na volatilidade dos preços, mas na ausência de margem de segurança. Que o mercado pode ficar irracional por muito mais tempo do que qualquer investidor consegue permanecer racional ou solvente. E aqui está a parte mais importante para você que está assistindo agora. Esse erro continua acontecendo todos os dias. Investidores compram empresas boas, histórias promissoras, ativos sólidos, sem nenhuma margem de segurança. E quando o mercado vira, não sobra convicção, não sobra liquidez, não sobra psicológico, o pânico assume o controle. Benjamin Graham não ficou famoso por nunca errar. Ele ficou famoso porque aprendeu com o erro certo. E se você quiser entender como aplicar essa lógica no mercado atual, com exemplos práticos e decisões reais, o próximo vídeo que está aparecendo na tela agora é essencial. Nele eu explico em profundidade como a margem de segurança funciona na prática e por que ela continua sendo a regra mais ignorada e mais poderosa do investimento moderno. Se esse conteúdo fez você enxergar o mercado de forma diferente, inscreva-se no canal. Aqui, a gente não persegue hype, a gente constrói decisões que sobrevivem ao tempo.